estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, respondendo o e-mail do nosso companheiro Igor, lá de Niterói, e dizendo a ele foi muito oportuno, você que tendo as suas dúvidas, nos envie, porque a gente tem que saber que tudo nesse universo evolui. Daí porque a lei do progresso é um capítulo que faz parte da nossa grande obra, o Livro dos Espíritos, porque o tempo e o conhecimento é que faz, como Jesus diz em João 8,32, descobrindo a verdade, a gente se liberta. A propósito, Moisés legislou a respeito de comida. No tempo de Jesus já não teve mais isso. Jesus já falou do alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Olha que coisa interessante. Ele estava colocando algo mostrando o que é sadio. O pão e o vinho são alimentos saudáveis. Sobretudo o vinho de uva, aquele que não tem álcool. Então, nós temos Moisés legislando o que é cachê ou low cachê, apropriado e não apropriado para a alimentação, preocupado mais com o físico. Vem Jesus e mostra que a gente não deve se preocupar com o que entra, quer dizer, com o alimento material, que ele não citou que estava abolindo a preocupação de Moisés. Não, aquilo foi uma coisa positiva para aquela época. No presente já não tem mais nenhum sentido. Hoje nós já possuímos novas informações, novos valores, novos conhecimentos acerca disso. E aí vem Jesus no Evangelho abolindo a preocupação, não destruindo o ensinamento de Moisés, mas abolindo ou mostrando que aquilo faz parte de uma época em que o materialismo ainda sobrepunha o espiritualismo. E Jesus fala que não é o que entra, mas o que sai. Então ele já se preocupa com o espiritual, com o bom tratamento, com as boas intenções, com o que vem do coração e não com o que entra no estômago. Embora o estômago e o coração fiquem perto, mas absolutamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na doutrina espírita, que é ciência, filosofia e moral religiosa, nós temos muita gente estudando essa questão da alimentação. Não para proibir, para dizer que o espiritismo proíbe comer isso ou aquilo. Claro que não, mas para esclarecer. Essa obra do professor Dr. Edson Ramos de Siqueira, da Universidade, da Unesp de Bauru, campus de Botucatu, desculpe, eu estou falando Bauru porque eu estive em Bauru e de lá é que eu fui a Botucatu. Mas o professor Edson Ramos de Siqueira é professor desde 1980 da Universidade da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, do campo de Botucatu. E ele tem esse livro que vai te ajudar muito, Igor, com essa tua preocupação de entender, porque o livro chama-se Alimentação e Evolução Espiritual. Veja que coisa interessante. Ele vem lá de Moisés, passa por Jesus e chega na doutrina, porque ele dá um enfoque científico doutrinário, que ele diz aqui: essa obra apresenta um profundo estudo acerca da relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o grande objetivo da vida. Sua análise nos levará a entender que a prática dos ensinamentos espíritas nos conduzirá inevitavelmente a transformar a nossa forma de alimentação, dilatando nossa responsabilidade diante da vida. Ora, quando a gente realmente evoluir, a gente não vai sentir nenhuma satisfação em comer carne de animais. Quando o homem foi criado, lá no livro do Gênesis, ele diz assim: toda árvore do campo eu vos darei por alimento. Ou seja, o homem foi criado vegetariano. Por quê? O nosso intestino é longo. E os animais que possuem intestino longo não deveriam ser carnívoros. O leão tem um intestino curto. Já o carneiro e o camelo, que são herbívoros, eles têm os intestinos mais longos. Eles não teriam condições de ser carnívoro, porque a carne, quanto mais tempo ela passa dentro do nosso intestino, mais toxinas ela libera. A carne, antes de entrar em digestão, ela se putrefaz.
Então, alguns mais escrupulosos estudiosos dizem que depois de 20, 30 anos comendo carne, você pode ter até 1,5 kg de carne putrefata no seu organismo. Isso foi por conta dessas buscas que eu sempre fiz, que eu deixei de praticamente comer a carne, sobretudo a carne bovina, a carne vermelha que a gente chama. Já na Europa, carne de porco não é carne vermelha, é carne branca, e eu passei muito ruim lá na Europa dizendo que eu não comia carne vermelha e puseram carne de porco para mim. E eu tive que dizer que também não comia carne de porco e acabei criando uma certa dificuldade e aboli, nem comi porco, nem comi nem outra carne, por uma questão que eu já falei para vocês, sanitária e de saúde. Mas à medida que evoluirmos, vamos ver que para Deus não há diferença entre os animais e nós. Ele criou a todos indistintamente. Ele deu um princípio vital, tanto para o homem, como para os animais, para as árvores, para as plantas, para os insetos, para os herbívoros, para todos os tipos, artrópodes, todos os animais da natureza foram criação de Deus. E a gente não tem direito nenhum de tirar a vida de um ser, de um criado por Deus, para servir de alimento para nós. Nós poderíamos ser perfeitamente vegetarianos, mas diz a própria Bíblia que depois, no tempo de Noé, Deus permitiu que o homem comesse carne de animais, porque o dilúvio destruiu praticamente todas as aves e as plantas do planeta. Então fica aí essa lição, essa mensagem. Não sou contra quem come carne. A doutrina espírita não é contra nada. Ninguém, não entendam que eu estou falando que eu não como carne porque eu sou espírita. Não, eu não como carne porque eu estudei, eu entendi que, na verdade, a alimentação, segundo o professor Edson, também depende da evolução espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele pode se isentar disso. Inclusive, já vi alguns vegetarianos defendendo que Daniel, na cova dos leões, não foi destruído pelos leões, porque ele era vegetariano, não sentiu o cheiro de carne no corpo dele. Mas isso também não tem nenhum suporte científico. Eu estou apenas colocando aqui a título de que vocês pesquisem e procurem. Mas evoluamos, ou procuremos nos evoluir espiritualmente, para nos libertar e fazer como Jesus, nos preocupar com o que sai da nossa boca, com o nosso tratamento, com o nosso semelhante. E não na alimentação física, que isso aí não tem absolutamente nenhuma importância, no sentido de que ela apenas alimentam o físico. Mas nós precisamos de alimento espiritual, que é exatamente, resumindo, o amor, a fraternidade e tudo de bom que possamos fazer pelo outro. Obrigado, Igor, pelo seu e-mail. E você que esteve conosco durante esse programa, mantenha-se sintonizado com a luz, com a paz e com o amor. Jesus em nossas vidas, sempre. Até o próximo programa.